Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do nosso Deus, louvando e bendizendo o seu nome. Levantamos para ser mais que vencedores em Cristo, né? E estamos terminando o dia agradecendo ao Pai porque Ele foi conosco nesse dia, nos abençoou. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor, Simone. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, Alexandre. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não repara o jeito não que eu tô meio inchada. Eu acho que eu tô com, como é que diz? Eu tô acendendo, minha filha comprou, porque aqui tem muita mosca. A gente não sabe da onde que sai tanta mosca. E para não passar veneno, né, ela comprou um tipo de um incenso que espanta a mosca. Graça e paz, Rosane. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Joelisa. E eu acho que isso tá me afetando, entendeu? Eu acho que esse incenso tá me afetando, porque eu coloquei ali para poder cozinhar, porque tava limpa, a casa tá limpa e a mosca tá lá. É uma coisa assim absurda. Eu já orei ao Senhor, já clamei. Mas é isso aí, né? Vamos prosseguindo, né? Às vezes a gente não quer colocar veneno, mas outra coisa fica pior. Mas vamos lá. Shalom, Edna, boa noite. Shalom, boa noite, Aline. Hoje dia... Que dia que é hoje mesmo, gente? Deixa eu ver aqui. Hoje, dia 3 de setembro de 2025, 21 horas e 10 minutos. Nós estamos a 564 dias do término da geração da figueira, né? Shalom, Vanise. 564 dias do término da geração da figueira. Muita coisa acontecendo, né? O mundo está em erupção, né? Nós estamos vendo os reis do Oriente aí se amotinando, né? Os reis do Oriente estão se amotinando. Vocês viram? Vocês viram lá na China? Como é que diz? O que o Ping fez lá? O Ping fez lá. Graça e paz, Maria Alice. Vocês viram o que a festa que ele fez, mostrando todo o arsenal que ele tem? Não sei se vocês viram, aquilo é profético, gente. Ele está fazendo frente para o Senhor, Miriam. Ele está fazendo frente para o Senhor, Vânia, à besta da terra. Ele está mostrando o poderio que ele tem para a besta da terra. Como a besta da terra mostrou para Gog o seu poderio lá no Alasca. Isso tudo, gente, são coisas proféticas. Se você não entende isso ainda, nós temos aí, olha, boa noite, Aline, nós temos aí uma série de eventos proféticos, eles estão que nem pavão. Vocês já viram pavão? O pavão, quando ele quer se mostrar, o que ele faz? Ele abre, né, o seu leque atrás, né? O seu rapaz, o Senhor, Eliane. Ele abre o seu leque atrás, né? O seu rabão atrás. Ele é lindo, o pavão é lindo, eu acho lindo aquilo. Né? Ele precisa se mostrar para a fêmea, né? Que ele é poderoso, né? Shalom, Andréia. Assim eles estão fazendo, eles são pavões. E eles estão mostrando o poderio militar deles, né? O poderio militar deles. E no Alasca, a besta da terra mostrou para Gog, príncipe de Mesec Tubal, tá? Ele mostrou para ele o poderio militar dele, né? Os caças, né? Ninguém tem poderio ainda como a besta da terra, ninguém tem. Agora, chegou a hora do rei do Oriente, ou dragão, né? Porque ele é representado pelo dragão vermelho, né? De mostrar o seu poderio, né? E ele convidou, engraçado que o Brasil não foi para lá, né? O Brasil não foi lá. Mas ele convidou, né, os reis do Oriente e Gog para estar com ele, né? Que é a Índia, Coreia do Norte e a China, né? Boa noite, Patrícia. Então nós temos que ficar antenados nos acontecimentos, no que está acontecendo. E engraçado que vazou, né? Vazou a conversa do Ping, né? Com o dragão, com o Gog, da terra de Magog.
vazou a conversa que eles vão ser eternos, que a transfusão transfusão não, como é que chama, gente? Quando transplanta órgão, né? Transplantes de órgão. Porque lá eles transplantam o órgão dos coitados que estão presos, né? Boa noite, Patrícia. Eles transplantam os órgãos e, pior de tudo, eles fazem isso a sangue frio, né? A sangue frio. Eu escutei um médico chinês contando como é que eles fazem. E quando esse médico chegou nos Estados Unidos, ele se converteu. E ele disse que ele chegava a sonhar de noite com o que ele fazia. E ele diz o seguinte, boa noite, Suzana, esse médico diz o seguinte, que ele não entende, não, comecei agora há pouco, Roberto, ele não entende como é que ele fazia aquilo, que ele não tinha pena, porque era sangue frio, não era dado nenhuma anestesia, nada, era feito a sangue frio, e tiravam às vezes o coração da pessoa viva, tá? Eles tiravam o coração da pessoa viva, aliás, eles tiram, né? Por isso que eu falo, irmãos, transplante de órgão é uma aberração. Transplante de órgão não se faz transplante de órgão em pessoas mortas, não. A pessoa tem que estar viva para isso. Essa história de morte cerebral, isso é falácia. Morte só acontece quando o coração para. Presta atenção, não existe morte cerebral, tá? Isso aí é uma mentira do Satanás para matar o povo. Saúde e paz para você também, Aline. Obrigada, Aline. Deus te abençoe, minha irmã. Entenderam? Então, meu irmão, quando você vê aí, né, Faustão, esse e aquele, 3 transplantes, né? 3 isso, 3 aquilo, né? São 3 que se foram por causa dele, tá? São 3 que se foram por causa dele. O único transplante que é feito em vida, que a pessoa vive, é o transplante de rim, tá? E o transplante de fígado. Do resto, eles têm que, assim que pega o órgão, a pessoa morre. Entendeu? Essa é a jogada. Então, não confie nisso. E nem se precisar, né? Nós não vamos precisar, graças a Deus, Jesus está voltando, né? Não vai demorar, né? Jesus está vindo aí, não tenho dúvida disso. Jesus está vindo e não vai demorar. Nós já estamos aí, né? O toque das trombetas já estão começando aí. Eu creio no poder de Deus, eu creio que ele vai vir logo, em nome de Jesus. Então esse mundo fétido, né? Tá fedendo o mundo, né? Tá fedendo com tanto pecado. Isso aqui vai passar tudo, entenderam? Isso aqui vai passar, isso aqui vai ser, como é que diz? Vai ser queimado não, né? Porque nós vamos para o reino milenar de Jesus, né? E hoje eu estava escutando, eu quero até trazer, eu vou escrever certinho para trazer para vocês, que está em espanhol, não é todo mundo que entende, mas eu encontrei um vídeo muito interessante, porque ele explica aquela diferença de dias que está no livro de Daniel, lembra? 1260 dias, né? Bem-aventurado aquele que espera até 1320 dias, né? Exatamente, uma terra transformada. E ele explica certinho ali. Aí eu comecei a entender, porque ele explicou, eu comecei a entender. É um vídeo muito, eu vou até salvei ele para poder transcrever ele para passar para aqui para os irmãos. Muito interessante. Assim que eu terminar aqui o Apocalipse, eu vou pegar ele para passar junto com o milênio. Uma irmã me pediu se podia fazer as lives do milênio, né? Eu vou fazer também. Se der tempo, né, gente? Se der tempo, a gente não sabe, né? Então, nós precisamos agora, tempo, o mundo, irmãos, o mundo evangélico, eu vou dizer para vocês, eu tô falando por aquilo que eu tô vendo. Eu mandei um vídeo aí para alguns irmãos, que eu sei que escuta bem o espanhol, não sei se viram, né? Não sei se viram, acho que eu mandei no grupo também. De um irmão americano que ele fala você viu, né? Então ele fala o português, ou, aliás, o espanhol muito bem. Ele é casado com uma judia e ele tem um canal, tanto o canal, como é que diz, em língua hispânica, como o canal na língua dele, que é o inglês, né? E ele falou sobre o livro de Enoque.
fazendo uma correlação com o que nós estamos aqui. E o mundo inteiro, o mundo cristão, no mundo inteiro, todos estão se preparando para Jesus voltar agora, em setembro. É como eu disse, eu não acredito. As datas são reveladoras, exatamente. Eu, irmãos, acho que ainda nós vamos ter mais uns 2 anos. Eu acho, né? Mas é como eu disse, eu estou me preparando. Como a irmã Eucaris falou hoje, nós estamos nos preparando, mas se Jesus não vier, nós vamos continuar nos preparando ainda assim, entendendo? Se Jesus não vier agora, dia 23, nós vamos continuar nos preparando, porque sabemos que pode ser no próximo. Porque o tempo já chegou. O tempo já chegou. Entenderam? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, não custa nada se preparar, você vai ter que se preparar. Você vai ter que limpar as suas vestes. O mundo inteiro está se preparando para esse dia agora. Entendeu? O mundo inteiro está se preparando para agora, para 23 de setembro, 24. Mas todos assim, tá todo mundo consciente, entendeu? Tá todo mundo consciente que se não for agora, entendeu? Será nos próximos 2 ou 3 anos, no máximo, tá entendendo? Então é triste não, é maravilhoso. Espera aí, gente, deixa eu só abrir a porta para minha gatinha sair aqui. Vai lá, chulinha. Vai, vai. Vem. Vai pra dentro. Se não for agora, será nos próximos, entendeu? Então, vamos aguardar, né? Mas que o povo tá sonhando, tá. É o mundo inteiro que está sonhando. Não é um aqui, outro ali, entendeu? É o mundo todo. Então, quer dizer, eu acho, na minha visão, que é um despertamento do Senhor. Eu acho que é um despertamento do Senhor. Então, vamos aguardar, né? Colocar nossas vidas em ordem na presença do Senhor, né? Porque ele não vai demorar, né? Ele não vai demorar. Ele breve virá. Mas é isso aí, nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo no Brasil, né? Chama a atenção da gente o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil está sob juízo, né? Amém, glória a Deus, Alexandre. Eu tive esse prazer, eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu tive esse prazer de ver, né? Eu ver o céu todo colorido e o povo correndo, e eu com a minha caixinha de joia na mão, para entregar para Jesus a minha caixinha de joia, né? Demorei para descobrir quem que são as minhas joias. Demorei para descobrir, mas descobri. E estamos aí aguardando o retorno de Jesus. Eu espero que ele me leve com ele, né? Tô orando por isso, tô clamando a Deus por isso. Porque vai ser maravilhoso, né? Vai ser tremendo, entenderam? Vai ser tremendo, vai ser uma coisa assim que o que o olho não viu, o coração não sentiu, os ouvidos não ouviram, é que está preparado para o povo de Deus, né? Mas é isso aí, como eu disse, né? O Brasil está sob juízo, as coisas no Brasil não vão ficar boas. Hoje já foi visto, olha isso, hoje já foi visto um navio americano na costa brasileira. E também já foi visto um navio chinês, navio de guerra chinês, na costa da Venezuela. Isso não vai ficar bom. É bom a gente se preparar. Vamos nos preparar para o pior, porque se não acontecer, estaremos guardados. Mas se acontecer, o Senhor nos guardará do mesmo jeito. Presta atenção. Foi visto, até coloquei nos meus stories. A mídia não fala. A mídia não fala. Mas já foi visto um navio militar na costa brasileira e um navio chinês na costa da Venezuela. Isso não é boa coisa. Isso é confronto. Não é à toa que o Ping, né? O Ping
o líder do Dragão Vermelho expôs ontem, né, todo o arsenal que ele tem de guerra, né? Eles estão fazendo frente. São 2 pavões, entendeu? São 2 pavões que estão se mostrando, né? Eles estão andando em guerra, né? Eles estão andando em guerra. Tem o 3º pavão, que é o Gog, da terra de Magog, né? Entenderam? Tem o 3º pavão, que é agora, né? Gog, da terra de Magog. E esse tá usando o arsenal dele contra a Ucrânia, né? Não sabemos ainda se exatamente ele está treinando o pessoal dele para descer para Jerusalém, né? O que isso significa? O que realmente, ô Aline? É que eu falei tanta coisa aqui que eu me perco no que eu falo. Só fala para mim o que é que você tá, qual é a parte que você tá perguntando. Então, tudo que eu falei aqui é profético, tá? Tudo que eu falei aqui é profético. Eu só não achava na minha vida que o Brasil ia ser palco de uma possível 3ª guerra mundial. Esses navios significam, minha irmã, que nós poderemos ser, como é que fala? Invadidos a qualquer momento. Simples assim. Porque na Venezuela eles já estão prontos para invadir a Venezuela, né? Agora, no Brasil, com essa guerra toda aí que nós estamos tendo aí, né, políticos e tudo mais, eles vão invadir o Brasil também, eles não vão deixar isso aqui. Às vezes eu penso, presta atenção, aqui ó, a Luciana colocou, eu sonhei com isso, Jesus me mostrou nas eleições. Pois é, ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ai, deixa eu lembrar que é tanta coisa que a gente vai falar que acaba esquecendo. Eu nunca pensei na minha vida. O Alberto hoje me contou do sonho que ele teve. Um sonho que ele teve que uma pessoa mostrava para ele. Andava com ele mostrando o perigo. Fala aí, Alberto, teu sonho, meu irmão. Para eu não falar errado aqui. Para eu não falar errado. Pior, então, algum tempo atrás, deve fazer uns 2 ou 3 anos, eu fui despertada de madrugada assim, ó. Orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos menores de idade, para não serem recrutados para esse tipo de coisa aí, entendeu? Há 3 anos atrás, mais ou menos, 3 ou 2 anos, eu falei aqui ainda, falei, gente, começa a orar pelas suas crianças, começa a orar, unge seus filhos, porque eu tive alguma coisa essa noite que dizia que eles vão pegar as crianças, principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste. A minha sensação era essa, entendeu? E o Alberto teve um sonho essa noite muito forte, o sonho dele, tá? Você lembra, né, Berenice? Pois é. O Alberto teve um sonho muito forte, mas um sonho de livramento também, tá? Um homem mostrava para ele, eu creio, o anjo do Senhor mostrava para ele todo o perigo que estava para acontecer lá onde ele mora, entenderam? E pode ter certeza, irmãos, paz, Larissa. Olha, toda a costa brasileira, como é que diz? Presta atenção, esse eclipse não, essa lua de sangue que vai ter dia 7, presta atenção, dia 7 do Brasil, o que que é? Dia 7 é a independência do Brasil, né? Só que o Brasil não ficou independente, o Brasil trocou de trono, Agora, dia 7, um eclipse, aliás, uma lua de sangue sobre o Brasil. Aqui, ó, muita coisa, mas alguém me mostrava como ficaria o Brasil, em especial o Rio de Janeiro. Muitas bombas atingindo o Brasil, e esse homem andava com a mão no meu ombro mostrando, foi horrível. Ó, o Alberto, tem mais coisa no sonho dele, tá? Tem mais coisa, mas aí depois eu passo, que ele me gravou o áudio. Irmãos, presta atenção. Quando Deus me despertou para a volta de Jesus, eu nunca me esqueço de um irmão lá em Brasília. Isso já tem 12 anos, mais ou menos. Lá em Brasília, olha aí, Alberto colocou explodindo aviões. Exatamente, porque Deus vai vir com a natureza, entendeu? Nesse meio todo aí, Deus vai vir com a natureza. Mas presta atenção no que eu vou falar para vocês
desse rapaz lá em Brasília. Ele teve uma visão. Ele gravou o vídeo em frente ao Congresso. E ele falou assim: irmãos, eu vi o céu de Brasília todo vermelho. Eram cavalos vermelhos no céu de Brasília. E era muita guerra sobre a nação. Isso já tem quase 12 anos. Tá entendendo? Já tem quase 12 anos. Então, meus irmãos, eu acho que o tempo, presta atenção, lua de Shalom Sandra, lua de sangue dia 7 de setembro, e vai pegar toda a costa brasileira. A lua de sangue vai pegar toda a costa brasileira. Todo mundo, entendeu? Todo mundo, o Oriente, a Europa, a África e a costa brasileira. Por que só a costa brasileira? Aí é que tem a questão, né? Os irmãos sonhando com o tsunami. Nós temos que clamar ao Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Nisso tudo, Deus vai guardar o seu povo. Aqueles que estão buscando, clamando ao Senhor, o Senhor não vai desamparar. Presta atenção, o Senhor não vai nos desamparar. Você só precisa, entendeu? Você só precisa estar em reverência ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Busca o Senhor enquanto pode achar, meu irmão. Coloca a tua vida no altar. Santifica a tua vida. Não fica de qualquer jeito. Em nome de Jesus. Abre a cabeça para o que está acontecendo. Porque o Senhor vai nos guardar numa terra arrasada. Até que Ele venha. Entendeu? Até que Ele venha, Ele vai nos guardar numa terra arrasada. Irmãos, hoje eu estava pensando, né? Quando o Senhor falou comigo para guardar alimentos, tem 12 anos exatamente, que Ele falou comigo que era para guardar alimentos, para fazer uma reserva de alimentos, que ia faltar, que vinha uma grande fome sobre a terra. Logo em seguida, começou irmãos falando sobre isso, entendendo? Começou irmãos falando sobre a mesma coisa que Deus tinha falado comigo. Mas olha isso, passou um pouco de tempo, os irmãos, eu comecei a assistir os canais em espanhol, e os irmãos em espanhol diziam que Deus tinha mostrado para eles que era para guardar por 6 meses, alimento para 6 meses. Hoje, pensando nisso, eu lembrei, falei, Senhor, o tempo já chegou no final. O tempo já chegou no fim. Então, são 6 meses que nós vamos passar por aqui com aperto. Entenderam? 6 meses com aperto. Aperto de faltar alimento. Então, irmãos, presta bastante atenção. Se você puder armazenar alimento, armazene somente para 6 meses. Isso, pastor, a Europa já guarda e eles estão mandando guardar mais. Estão mandando guardar e principalmente água. Entenderam? Boa noite, Susan. Então, agora não precisamos ter medo, tá? O povo de Deus não teme. Vou ler Joel 2, espera aí. Deixa eu já pegar aqui. Joel 2, versículo 1. Diz assim, vamos ver o que está dizendo aqui. É sobre as luas de sangue, né, pastor? Joel que fala. Joel 2, versículo 1. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Olha isso. Um dia aqui de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalha sobre os montes, um povo grande e forte como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes, mesmo nos anos de muitas gerações. Mas o senhor falou que era Joel 2? Tá isso aqui, Joel 2. Peraí, é 2. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. Fogo consumidor. Tem certeza que é Joel 2:1, pastor? Tem certeza que é? Eu li 2:1, como o senhor falou aí.
Entendi. Aqui na minha Bíblia tá tocar trombeta em Sião, Joel. Tocar trombeta em Sião, o alarme no meu santo monte, sob os reis do Oriente. Teremos habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Sim. Deixa eu ver aqui, sobre os reis do Oriente. Isso aqui quer dizer sobre os reis do Oriente, né? Como o fogo consome, esse ensaio da China. Exatamente. É o ensaio da China. Exatamente isso. Eles estão, né, que nem pavão, né, pastor? Então, que nem pavão. A besta da terra tá com o seu armamento lá, que mostrou para o Gog e Magog, né? Gog da terra de Magog. E agora a China, né, faz essa... E o Trump, não sei se vocês viram o recado que o Trump mandou para a China. Não se esqueça que vocês só ganharam do Japão porque nós estivemos aí. Interessante o recado dele, né? Aí eu lembrei, sabe do que, pastor? Que o dragão dará o seu poder à besta. Porque nós sabemos que o dragão é Satanás, mas esse dragão é que rege a China, né? Esse dragão rege a China, é a potestade que rege a China. Então eu lembrei que o dragão vai dar o poder à besta, né? E esse conflito aqui, ó, esse conflito na América do Sul tem a ver com isso, do dragão dar o poder à besta. Por que eles estão vindo fazer aqui? Eles estão vindo aqui guerrear pela terra. Eles querem o Brasil, eles vão guerrear pela nossa nação, presta atenção. Por isso o trombeta está destituindo o governo brasileiro. Isso é profético. E o dragão está vindo aqui, colocando as patas aqui com força, porque aqui tem o que eles precisam para a inteligência artificial. Eles têm água, têm terras raras, entendeu? Tem terras raras. A coisa é muito séria e eu acredito, exatamente, Deus está nesse negócio. Eu acredito que a China vai perder aqui. A China vai perder. Ela vai dar isso aqui para a besta. Porque, na realidade, o rei do Oriente é lá no Oriente. Ele não tem que ter a pata aqui. Porque ele é o dragão, mas também ele faz parte dos reis do Oriente. E o único exército no mundo que tem 200 milhões de soldados são eles. Para atravessar o Eufrates. Entenderam? Essa é a minha visão, né? É aquilo que eu estou entendendo, entenderam? É aquilo que eu estou entendendo. Shalom, moradora do Altíssimo. Morada do Altíssimo, né? Exatamente, ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. E eles vão para Jerusalém atrás da jazida de Leviatã, né? Eles vão atrás da jazida de Leviatã. E dizem que as terras de Israel escondem tesouros por debaixo dela, tesouros minerais que nenhuma terra tem. Eu estava lendo esses dias aí. As terras por debaixo, né, daquela terra seca de Israel, tem tesouros tremendos ali que eles já estão de olho nesses tesouros e na jazida, como é que diz? No tanque lá de reserva que está no mar, né, Leviatã, né? Que chama, olha só o nome, Leviatã. Vamos ver. Porque essas profecias já estão se cumprindo. Essas profecias já estão se cumprindo, gente. Mas vamos ler. Eu quero ver se eu consigo ler o capítulo 4 e 5. E pois é, mas o cara se virou pro Chiquinho, né? Ele tava tão certinho, né? Tava tão certinho às direitas. Agora ele se virou pro Chiquinho. E eu fiquei impressionada com isso aí. Impressionada com isso daí. Mas vamos ver o que vai dar. Nós já sabemos, né? Ele é a besta do mar, né? Ele é a besta do mar. A besta da terra tá do lado de cá, nas Américas, né? A besta do mar tá na Europa, né? E vamos ver o que isso vai dar, né? Vamos ver o que isso vai dar. A imagem da besta está sendo construída em Memphis, né? No Texas, né? Em Memphis está sendo construída a imagem da besta. Hoje eu estava vendo sobre o Peter Thiel, né? Que é o chefe.
Ele é que está por trás do trombeta, né? Ele é a mão que manipula tudo, né? E uma americana confirmando que ele é um réptil. Uma americana confirmando que ele é um réptil. Boa noite, Socorro. Entenderam? Ele confirmando, aliás, essa americana confirmando que ele é um reptiliano. Quer dizer, quando você fala reptiliano, você está falando de Néfilins, tá? Você está falando de Néfilins, então não se esqueça disso, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler Apocalipse 4, né? Apocalipse 4, vamos lá. Adoração celestial. Eu tô lendo na Bíblia na versão King James, tá, gente? Depois disso, eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Então João agora vai entrar na sala de controle de toda a situação mundial. Presta atenção. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando. Joel 3:4, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Tá aí, dia 7. Dia 7 começa. Dia 3 de março tem outra, entendeu? Agora vai ser uma atrás da outra até a vinda de Jesus. Olha aqui, ó. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Agora, no capítulo 4, você vai ver como é a sala de controle de Deus, aonde ele enxerga toda a humanidade, aonde ele está dando as ordens para que aconteçam, para que sejam liberados acontecimentos que já estão ocorrendo na Terra. Isso já está ocorrendo, não é uma coisa que vai ocorrer, não, já estamos vivendo isso. Então presta atenção. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Então vamos ver quem era esse que estava sentado no trono. E aquele que estava sentado no trono era semelhante na aparência à pedra de jaspe. A pedra de jaspe ela é marronzinha. E de sardônia, também marronzinha. E havia um arco da aliança, que o pessoal costuma dizer arco-íris. Isso é errado. Não existe arco-íris. Arco-íris é o arco da íris. O arco de Deus, essa aliança que tem no céu colorida, que você vê com 7 tons, é o arco da aliança de Deus com os homens, que ele não iria destruir mais a terra com água, mas com fogo. E havia um arco da aliança ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. A esmeralda tem cor verde. E ao redor do trono, presta atenção, então tinha um trono no centro, o arco da aliança sobre o trono, e agora ele vê também, olha isso, 24, ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então presta atenção, 12 é metade de 24, certo? 12 mais 12, 24. 12 tribos de Israel, Velho Testamento, 12 apóstolos. A igreja são representantes, são homens que estão. Como que pode, Marruth, ter homens lá nessa situação aqui? Pode ter. Você lembra que Jesus ressuscitou e com ele ressuscitaram alguns dos santos? Tá lembrado disso? É uma citação que tem sobre isso. Mas foram ressuscitados santos nas primícias. Temos certeza que são eles que estão nesses 24 tronos? Não temos, mas pode ser. Porque não são anjos, são tronos, são homens. Olha aqui, ó.
E vi 24 anciãos, quer dizer, homens, assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Anjo não usa coroa, irmão. Jesus levantou a casa caída de Davi, exatamente. Aqui, anjos não usa coroa. Presta atenção. A coroa é para os salvos, redimidos pelo Senhor. E do trono... Não são 144 mil. Estou falando de 24 anciãos que estão sentados no entorno do trono de Deus. São esses daí. Os 144 mil nós não chegamos lá ainda. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono principal, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra os 7 Espíritos de Deus que está lá em 11 de Isaías? Anota aí. 7 Espíritos de Deus está em 11 de Isaías. Depois você vai lá e veja. E diante do trono havia um mar de vidro. Presta atenção nisso. Diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e trás. Presta atenção aqui em algumas coisinhas aqui. Diante do trono havia um mar de vidro. Então, se tinha um mar de vidro, porque nós aqui estamos separados entre águas acima e águas abaixo. Acima do domo, porque o domo ele é feito de vidro inquebrável. Presta atenção. O domo é feito com um vidro inquebrável. Eu não lembro agora se é vidro fundido, alguma coisa assim que é o nome que fala na Bíblia. E era o mar. Deus está com os seus pés sobre o domo da terra. E de lá ele enxerga tudo o que acontece aqui. É isso que ele está na sala do trono, ele tem essa visão. Ele tem a visão de tudo o que acontece no mundo. Olha isso aqui. E tinha 4 animais em volta dele, cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, que está representando os animais selvagens. O segundo animal, semelhante a um bezerro, que simboliza, graça e paz, Luquele, simboliza os animais domésticos. E o terceiro animal tinha uma face como de homem, a humanidade. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. São os animais que voam, os pássaros. Então nós temos, presta atenção aqui, nós temos animais selvagens, representação deles, animais domésticos, que é o bezerro, a humanidade e os animais que voam. Presta atenção, os animais que têm asas, os animais aéreos. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor. Estranho, né? Nós não estamos acostumados com isso, não é verdade? E eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam, aliás, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quantos animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre. Os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre. E lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e para teu prazer elas existem e foram criadas. O pastor Luiz colocou aqui Isaías 6. Vamos lá para Isaías 6, que é o que acho que representa isso aqui, né? Quer ver? Vamos lá, em Isaías 6. Só um minutinho que já estou achando. Aqui, ó.
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então você vê que a palavra de Deus, ela tem, como é que diz? Ela sempre fala, repete o que já foi falado, tanto no Velho quanto no Novo. Tudo aliás, a aliança antiga e a aliança nova, a nova aliança. Tudo está interconectado, tudo é para o Senhor, tudo é dele e para ele. Presta atenção. Então nós aqui, no capítulo 4, nós entramos na sala de controle, né? Seria como o exército tem a sala de controle, não tem? Então, o Criador dos céus e da terra também, ele tem a sala de controle, onde de lá ele olha para o vidro do domo, que é um mar, né? Um mar de vidro. Ele olha para baixo e vê todas as ações dos homens. Por que será, né, que os relâmpagos vêm tão bonito, né? Parece dedos, né? O relâmpago parece dedo. É Deus, meu irmão. Ele olha para baixo e vê o que está sendo feito na terra e ele joga sua mão. E ele fala: aconteça. Eu estou irado com vocês. E os relâmpagos vêm, as tempestades vêm. Eu fico impressionada com a tempestade. Apesar de ser assustador, mas eu vejo o poder de Deus ali. Eu vejo a ira do Todo-Poderoso ali. Eu vejo quanto Deus é maravilhoso de não nos exterminar. Ele descarrega sua ira na tempestade, mas ele não nos elimina. Que coisa mais maravilhosa, né? Como Deus é amor, né? Porque eu vou dizer para vocês, se eu fosse Deus, eu já tinha colocado essa terra aqui para queimar fazia tempo, viu? É que Deus, ele é fiel, é poderoso, ele é amoroso, né? Ele é amoroso, ele tem um amor, o amor que nós não temos. Vamos agora para o capítulo 5. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito, quer dizer, um rolo, né? Escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então presta atenção, tinha um rolo, um livro lá. E esse livro, esse rolo estava selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Olha isso. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Porque sempre Deus fala assim, né? Nem debaixo da terra. O que tem debaixo da terra? Nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse, um daqueles homens que estavam ali, né, que eram dos 24 anciãos, disse para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o filho do Todo-Poderoso, que nasceu na tribo de Judá, que era o estandarte de leão, que no céu, ela é a sua, como é que diz? A sua constelação. Eu não estou falando aqui, irmãos, de astrologia não, tá? Eu estou falando de astronomia, presta atenção. A constelação do céu que simboliza o leão da tribo de Judá está aí em cima. A raiz de Davi prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Olha isso. Tendo 7 chifres, quer dizer 7 poderes, 7 olhos, visão,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não esquece de ler Isaías 11. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção. Olha isso, eles cantavam uma nova canção. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus. Fizeste as nações, fizeste aos povos. Aqueles que aceitaram Jesus são feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. Hoje uma irmã me perguntou, irmã Ruth, aonde que está na Bíblia que fala sobre, sobre, que a senhora falou ontem, para a gente avisar para as pessoas não receberem a marca da besta, né? Pois é, lá em 65 de Isaías fala sobre esse povo. São as nações. Como é que nós vamos ser reis e sacerdotes? Em cima de quem que nós vamos reinar? Se vai estar todo mundo salvo. Não. Os salvos vão estar com Cristo, sim. Com corpos glorificados. Mas as nações que vão resistir à besta, que não vão aceitar o domínio da besta, que não vão inserir nos seus corpos a marca da besta, eles vão passar o milênio. Eles vão passar por tudo, vão ser guardados por Deus. Lá em Zacarias diz que o Senhor vai mandar buscar nos 4 cantos da terra. Esse povo que vai estar escondido. Vão estar escondidos, porque Deus vai proteger eles. Porque eles não aceitaram a marca da besta. Mas eles foram salvos? Não. Mas eles vão conhecer o reinado de Jesus Cristo. Por isso está escrito aqui, e nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra, quer dizer, reinaremos sobre as nações que vão sobrar. E eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. E dizendo em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênçãos. E cada criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo, bênção, e honra, e glória, e poder, sejam aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro para sempre e sempre. E aos 4 animais disseram, amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Então, presta atenção, nós estamos vendo aqui, 1 Pedro 2, 9 e 10. Nós estamos vendo aqui que no momento que esse livro foi pego, esse rolo foi pego, né? Deixa eu ler aqui primeiro. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Então, meus irmãos, a Bíblia se confirmando. Tá entendendo? A Bíblia vai se confirmando. E nós precisamos, irmãos, estar com as nossas vidas em dia, para que nós possamos ouvir o chamado do Mestre. E aqui,
esse momento já aconteceu. Esse momento aqui do capítulo 5 já aconteceu. Há pouco, 2020 foi esse acontecimento. 2020 foi o acontecimento onde o cordeiro que foi morto foi achado digno de pegar o selo da destra do Pai e começar a desatar. E ele desatou o primeiro selo em 2020. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho. É um selo por ano. Um selo por ano. Nós já estamos nos selos, porque, olha, veja bem, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. São 7 juízos. Eles começam brandos. Em 2020 começou brando. Fechou todo mundo dentro de casa. Fechou, vou falar isso amanhã. Fechou todo mundo dentro de casa. Ele saiu vencendo e para vencer. O sistema, né? Saiu vencendo e para vencer com uma roupa branca, né? Colocando medo na humanidade, com uma máscara na frente, aferidor de medidas aqui e aqui. Interessante o lugar que eles foram aferir as medidas, aqui e aqui, aonde diz sobre o quê? Aqueles que marcarem a testa e a mão. Entendeu? Mas fica tranquila, Susan. Fica tranquila porque Deus está no comando, minha irmã. Jesus está voltando aí. Você não vai ter mais perigo, não. Fique em paz, fique em paz. Irmãos, prestem atenção. Ali começou 2020 o primeiro, 2021, 2022, 2023, 2024, 2005, 25. Ó. 5 já foram desatados. Veja bem, o terremoto que deu na Rússia, lembra? 8.8. Agora o terremoto que deu no Afeganistão. Esse terremoto do Afeganistão, junto com o terremoto que deu lá, os cientistas dizem que a Terra entrou como é que diz? Numa falta de energia. Os cientistas estão dizendo que esses 2 terremotos impactaram a Terra no seu núcleo. Irmãos, prestem atenção, as coisas estão acontecendo. Nós estamos a 564 dias para o término da geração da figueira. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós estamos prestes à volta de Jesus. Como eu disse, vamos nos preparar. Ele virá numa festa de trombetas. Ele virá numa festa de trombetas, isso sem dúvida nenhuma, porque ele já cumpriu as festas de verão. Agora ele vai cumprir as festas do outono. E a primeira festa do outono é a trombetas. E ele virá numa festa de trombetas. Inclusive, dia 23 é o dia em que a ONU se reúne para dividir o Estado de Israel. Dia 7 agora, que é o dia da proclamação da independência do Brasil, não se esqueça que tem uma lua de sangue dizendo para o nosso país e para o restante do mundo que Deus está em juízo conosco. Deus está em juízo com as terras brasileiras. Entendeu? Vamos nos preparar. Nós não sabemos, né, exatamente se vai ser esse ano, o ano que vem ou no outro. Mas sabemos que nos próximos 3 anos, sim. Porque é o seguinte, meu irmão. Eu acredito que do dia agora, dia 23 de setembro para frente, começam os 3 anos e meio da besta. Só tem 3 anos e meio na Bíblia. A Bíblia não fala de 7 anos. Ela fala os 7 anos é lá atrás, já ficou para trás. Não, ela fala que a besta vai reinar 3 anos e meio. Somente isso. Então, meus irmãos, fiquem alertas. Coloca a tua vida em ordem.
Coloca a tua casa em ordem, porque o nosso Senhor breve está voltando. Os sinais do tempo mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrar e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Ó que gozo sua face contemplar. Aguardamos a volta do Senhor, em prontidão está. Tem mostrado com sua vida que Jesus não tardará. Andas preocupado em seu serviço, ocioso está. O relógio de Deus breve baterá. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta e sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Ó que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta e sua noiva levará. Você é a noiva de Cristo? Prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz e justiça. Te agradecendo porque o Senhor tem mostrado aos teus servos, como mostrou para Luciana, que ela sonhou há mais ou menos um mês, ela sonhou com a trombeta. Lembra que lhe falei, sim, eu perguntava, estão ouvindo a trombeta tocar e depois eu sumia. É isso mesmo. Maranata, Cristo vem, a trombeta vai soar. E nós estamos, Pai, esperando ardentemente a voz da trombeta. Nós estamos esperando ardentemente ouvir o nosso nome ser chamado. Nós estamos, Pai, esperando ardentemente. Ajuda-nos a nos preparar. Ajuda-nos a estar com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não passar por tudo que vai acontecer, mas estar firmes, achados dignos, de não passar por tudo, mas estar diante do teu Filho. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor virá em breve. Não temos certeza se esse ano, se o ano que vem ou no outro, mas sabemos que o tempo já está aí. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a estar fiéis na tua presença. Nos ajudas a fazer a tua vontade, nos ajuda a estar em conformidade com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a cruz. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes, a poder ainda, Pai, fazer a tua obra, levar almas a ti. Que aqueles que nos escutam possam entender a seriedade do momento que nós estamos passando. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo já, estamos avançados já no Apocalipse. Nós já estamos em 13 e 14 de Apocalipse e as pessoas não estão percebendo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a entender. Nos ajuda a abrir a nossa mente para compreender o momento em que estamos e estarmos com a nossa boca fechada. Sem falar besteira, sem falar da vida de ninguém. Está com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, está com as nossas mãos limpas de qualquer coisa. Está, Senhor, diante de ti, aguardando a tua volta. Pai, lava-nos, limpa-nos com o sangue de Jesus. Não nos abandone, não nos abandone. Senhor, eu te peço, Pai, pela vida da mãe da Daniele, que está em estado crítico na UTI.
Senhor, faça a tua vontade, não deixa a tua filha sofrer, em nome de Jesus. Não deixa a tua filha sofrer. Guarda ela. Eu te peço pelos meus irmãos do caderninho de oração, que a tua mão esteja sobre cada um deles, protegendo, livrando do mal. Senhor, abastecendo-a naquilo que é necessário até a tua vinda, dando estratégia de sobrevivência para que nós possamos juntos aguardar o retorno de Jesus. Pai, eu não sei se vai ser possível, se o Senhor quer, mas eu te peço, se o Senhor pudesse juntar todos nós que estamos aqui juntos para ver Jesus voltar, nós íamos ficar muito felizes de podermos estar juntos, abraçados, para ouvir o som da trombeta soar e o nosso nome chamar. Sê conosco, Senhor. Melhora o nosso caráter. Nos ajuda, Senhor, a ter o caráter semelhante ao de Jesus. Sê conosco, Senhor. Nós te pedimos e te imploramos no nome honrado de Jesus, o teu Filho, que vive para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Busquem ao Senhor, leiam isso aqui de novo. Você tem que encher o teu coração de esperança, esperança da vida eterna, entendeu? Esperança da vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, e se assim o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã outra vez. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Amém.